Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer enorme poder trocar algum conhecimento e te ajudar de alguma maneira. Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você acerca da dificuldade que eu tive quando eu assumi uma sala na educação infantil. Tá, mas se você não está entendendo como assim dificuldade na educação infantil, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu sou a Lila, prazer. Sou professora formada em letras, tá? Português e inglês. Iniciei o meu trabalho como professora ainda na educação infantil, passei pelo ensino fundamental 1 na escola particular, mas depois, para assumir cargo público, eu assumi cargo como professora de língua portuguesa. Somente depois passei como professora para ensino básico 1 na Prefeitura de São Paulo e assumi o primeiro ano como módulo, então eu não tinha uma turma efetivamente, e somente o ano passado é que eu conquistei uma sala minha, né? Só que o que acontece é que era numa escola de educação infantil e já fazia muito tempo que eu tinha saído da educação infantil, eu não tinha contato nenhum, e mesmo que eu tivesse contato, seria na escola particular, e a gente sabe bem que escola particular e escola pública se divergem muito, não é mesmo? Mas agora, já contextualizada essa situação, vamos lá. Qual que foi a minha primeira e grande dificuldade? Eu, como professora na educação infantil, me senti um pouco perdida porque tudo que eu sabia até ali era para ser trabalhado com as crianças maiores. E na educação infantil é diferente. Então, eu não sabia como trabalhar, eu não sabia se eu poderia. Na verdade, no meu pensamento, eu poderia e deveria, por exemplo, trabalhar o alfabeto. Daí eu já contei isso aqui para vocês e disse que quando eu decidi colocar o alfabeto na minha sala, a coordenadora, ela chegou até a mim e disse: olha, Dalila, você não pode colocar o alfabeto na sala. E eu quis saber o porquê que eu não poderia. E ela não soube me explicar o porquê. E o problema não está em ela não saber o porquê, tá? Porque nós, o que eu digo assim, né, professores do município, estávamos passando por uma implantação do novo currículo paulista. E aí ela disse: olha, são orientações da supervisora, o currículo diz que não pode. E aí aquilo me deixou um pouco pensativa, agoniada, sabe? Porque eu falei, poxa, mas e aí, então como que eu vou ensinar? E aí eu não sabia o que fazer, eu não sabia como caminhar, porque tudo que eu sabia até aquele momento já não se podia mais, tá? E eu percebi que essa era uma dor que não era só minha. Todas as minhas colegas vinham passando pelo mesmo motivo, pela mesma situação, mas o que acabou acontecendo é que ninguém conseguiu nos ajudar. Foi quando eu decidi que, como é que eu vou resolver o meu problema se não tem ninguém que possa me ajudar? Vou eu estudar, vou buscar a solução, o caminho de fato onde deve estar, que são nos documentos orientadores do município de São Paulo. E foi quando eu decidi estudar o currículo paulista da cidade de São Paulo. Se você ainda não viu, tem uma playlist, eu vou deixar aqui no card para que você tenha acesso e possa ver depois. Na realidade, agora ele está precisando sofrer uma alteração. Agora a minha cabeça já está bem melhor, se é que eu posso dizer assim. Então, estou pensando em fazer uma nova playlist sobre o currículo paulista. Mas deixemos isso para o futuro. É o que acontece. Tive essa primeira dificuldade, fui buscar no estudo e entendi que, olha, por que é que eu não podia utilizar o alfabeto dentro da minha sala? Quando eu entendi de fato aquilo, me ficou muito claro. Eu falei, tá, não posso. Mas não é que eu não posso utilizar o alfabeto, eu posso utilizar o alfabeto. A questão é qual é a intenção de eu levar o alfabeto para dentro da sala de aula, assim como qual é a minha intenção em levar os numerais e colocar na parede. Porque colocar por colocar, para deixar que a criança apenas memorize, isso não vai fazer diferença nenhuma na vida dela, muito menos na minha enquanto professora, e muito menos ainda na vida dos professores que virão na vida dessas crianças, entende? Então, essa foi a minha grande dificuldade. Ter conhecimento ou ter alguém para me ajudar. Então, eu decidi eu mesma me ajudar, certo? E deu muito certo. E eu pensei, poxa, se eu estou passando por essa situação, as minhas colegas de escola também estão passando por essa situação, certamente outras professoras também estarão passando por isso. E prova disso são todas vocês que estão por aqui no canal e que me deixam comentários nos vídeos do currículo e tantos outros dizendo, poxa, Lila, muito obrigada e não sei o quê. Ou as meninas que estão
se formando recentemente aí no curso de pedagogia, né? E não tem prática nenhuma, porque a gente sabe que teoria é uma coisa e prática é outra. Enfim, o que eu decidi fazer por mim, decidi compartilhar e deu muito certo, tenha contribuído aí para muitas colegas. Mas seguindo, qual que foi a minha segunda dificuldade? A minha segunda dificuldade foi, preciso da minha coordenação pedagógica. Minha coordenação pedagógica tem que fazer alguma coisa por mim. É o papel da coordenação pedagógica me ajudar, sabe? Ficou aquilo batendo na minha cabeça e meio que me trouxe não uma raivinha, mas assim, sei lá, né? Eu fiquei algo meio de criticidade da minha parte, né? Só que eu também pensei o seguinte, poxa, tá sendo mudança para todo mundo tá tendo de aprender. Muito coordenador que entrou agora no cargo também não sabe. E eu tinha acabado de passar pela experiência de ser coordenadora no estado e para mim foi muito difícil porque me faltava muito conhecimento e por conta dessa falta de conhecimento eu não conseguia ajudar os professores. Então eu parei, respirei e falei, poxa, não é culpa também da coordenação pedagógica. A demanda de trabalho de um coordenador ou coordenadora pedagógica é gigante e muitas das vezes até pode existir lá a boa vontade de ajudar os professores, mas às vezes o que acontece mesmo é que falta tempo para todo mundo, não é? E aí a partir dessa segunda dificuldade eu pensei, então é aí que eu tenho que estudar ainda mais. Né? E eu tinha na época também ainda na educação infantil aluno com possibilidade de laudo de autismo, eu falei, e agora como que eu vou lidar com essa criança? Enfim, passei a estudar sobre isso também, tem vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho. O que acontece é que depois, infelizmente, nós chegamos na pandemia e aí tivemos de trabalhar no online, tudo no remoto e tudo ficou ainda mais complicado e aí que nós tivemos, ou pelo menos eu, né, falando por mim, tive que estudar ainda mais. E por fim, a minha terceira dificuldade era, eu já sei que eu preciso estudar, que eu preciso estudar muito para conseguir ter o conhecimento, pelo menos o conhecimento base para eu conseguir andar enquanto professora, mas o que acontece é, eu não tenho tempo. Não tenho tempo porque a demanda de um professor, você sabe, é muito exaustivo, né? Nós que estamos na rede direta, talvez ainda seja menos do que, por exemplo, para um professor que esteja aí na rede indireta, que trabalha 9 horas seguidas e já chega em casa um caco. E eu falo isso com propriedade porque eu já passei pela rede indireta também. Mas enfim, a partir dessa terceira dificuldade eu pensei, e agora? Se eu passo por isso, as minhas colegas também passam por isso. Pensei, o que é que eu posso fazer? Bom, vou começar a estudar e tudo quanto é estudo que eu trouxer para mim, que eu perceber que é importante para mim, eu vou compartilhar, sendo bom ou não tem como ser ruim, né? Porque é conhecimento e não tem como um conhecimento ser ruim. O que pode é a pessoa olhar, não concordar com ele ou ter uma ou outra alteração aqui, mas não ser ruim. Então eu juntei essas minhas 3 dificuldades, né, essas 3 maiores dificuldades enquanto professora da educação infantil e fui estudar, estudei e hoje nós temos aí o canal com quase 6.000 pessoas, para mim é muita gente, né, muita gente consumindo o conteúdo, muita professora que já está há anos na rede direta de ensino e que vem conversar comigo e que agradecem, que falam e que trocam, porque assim, conhecimento é sempre bom a gente trocar, porque o que eu não sei você sabe, o que você não sabe eu sei, e nessa troca a gente sempre vai crescendo e visando sempre o bem maior que é do nosso aluno, da nossa aluna, não é mesmo? E este ano, 2021, eu assumi sala não, né? Entrei como módulo numa EMF, acabei que tive que pegar a turma para cobrir licença. E aí eu me deparei com uma nova dificuldade, a alfabetização. Afinal, eu nunca tinha trabalhado com o ciclo de alfabetização. Mesmo na escola particular, o meu trabalho sempre foi com 4º e 5º ano. Então, eu não tinha conhecimento de fato para trabalhar com alfabetização. Então, mais uma vez, eu comecei a correria, a loucura de estudar sobre, né? Então, eu passei a estudar os currículos agora do ensino fundamental, entender um pouquinho, depois, eu preciso estudar alfabetização,
E assim foi. Acabou que venho nessa rotina de estudos, compartilhando aquilo que eu posso compartilhar ou aqui no canal, ou lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, @lilalibório, por lá eu tenho bastante coisa também compartilhada, inclusive sobre escrita, né? Porque a gente na educação infantil ainda tinha ou tem que fazer sempre muitos registros, e é sempre uma dor, uma dificuldade ter de iniciar esses registros e fazer um bom registro, uma vez que o currículo ele fala como é que tem de ser o registro e qual a importância do registro. Então, lá no Instagram eu tenho dado também algumas dicas. E agora, recentemente, o que eu pensei? Poxa, por que não compartilhar de uma forma muito mais organizada, muito mais equilibrada e acessível para as minhas colegas? Já pensei também na possibilidade de termos aí um próximo concurso na Prefeitura Municipal de São Paulo, e possivelmente teremos mesmo, né, segundo informações dadas pelo próprio secretário da Educação, algumas publicações que saíram no Diário Oficial aí no dia 8 de outubro, enfim, aguardamos. E pensando nisso, eu pensei, poxa, por que não então montar um clube de estudos? Né? Um clube de estudos, por quê? Só para as pessoas que têm interesse em prestar o concurso? Não, porque no início do vídeo eu falei o quê? Qual era a minha dificuldade? Em lidar com todo o processo de ser professora dentro da educação infantil. Me faltava conhecimento, eu não entendia alguns documentos, a coordenação também, infelizmente, apesar de muito solícita e próxima, não tinha o conhecimento necessário para ajudar. Então eu pensei, bom, o clube de estudo, ele pode ajudar a todo e qualquer professor que tenha interesse, sendo da educação infantil e também do ensino fundamental, né? Porque um assunto puxa o outro. Muitas das vezes o que a gente esquece é que a educação infantil é a base, e que está intimamente ligada ao ensino fundamental, que também ainda é a base das nossas crianças. Então, eu montei o clube de estudos Lila Libório numa plataforma na Hotmart, então tá tudo muito organizado, muito lindo. E dentro dessa plataforma eu disponibilizo aulas dos documentos que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia, na nossa rotina escolar, assim como também para estudar para o concurso público, tá? Então, o vídeo de hoje fica aqui como um convite para que você, se tiver interesse, vá conhecer o clube de estudos, se você é professora, se você é coordenadora, se você é assistente de direção, se você é inclusive diretora, por que não? Né? É sempre muito bom. Claro que quanto maior, acredito eu, a posição que você estiver, por exemplo, assistente e direção, mais você sabe. Mas ainda assim é sempre bom ter o olhar de professores que estão dentro da sala de aula. Então, dentro do clube você encontra os mais diversos, ou encontrará os mais diversos assuntos, documentos orientadores que norteiam o nosso trabalho dentro da sala de aula, tá? Então, Lila, mas olha, eu tô com uma dificuldade em como trabalhar ou como montar a rotina da minha turma, tá? Lá no clube tem documento que fala sobre a rotina, né? Eu tô com dificuldade sobre como lidar com questões raciais. Tá, tem documento lá no clube falando sobre a educação infantil e uma educação promotora da igualdade racial e como que deve ser. Então, ter acesso a esse tipo de documento, ter acesso a esse documento de uma forma tão organizada, explicada, porque assim, você não vai precisar ler, você vai precisar ouvir e assistir, e a gente sabe que fica sempre muito mais fácil do que ler, não é mesmo? Enquanto você está lavando uma louça, você pode ouvir uma aula, enquanto você está no trajeto de ônibus do trabalho para casa ou vice-versa, você também consegue ouvir uma aula. E tudo isso vai ajudar certamente na sua condição enquanto professor ou professora, não é mesmo? E a intenção é sempre contribuir de alguma forma. Então fica aqui o meu convite, vou deixar aqui no box de informações o link para que você dê uma olhadinha, aproveite os 7 dias de gratuidade, para que você possa ter acesso à plataforma, conhecer e saber se ela pode lhe trazer algum benefício. Caso não, simplesmente você cancela a sua assinatura sem ônus nenhum para você, Pro.
Bom, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito contribuir e continuar contribuindo com você de alguma forma, assim como você também pode contribuir. Sugestões, caso você queira me dar, deixa aqui nos comentários ou vá lá também no Instagram, @LilaLibório, trocar um papinho comigo. Tudo bem, Pro? Agradeço muito. Um beijo. Até mais. Tchau!